Você sabia que grande parte dos seres humanos ignora a própria essência e por isso vive confusa, apegada às distrações da mente e do mundo? E que outra parte, um pouco menos confusa, busca explicações existenciais? Para aqueles que estão na busca, os mestres apontam, como entrada para o caminho, quatro pensamentos básicos que irão transformar a visão confusa e distraída em sabedoria. E quais são esses pensamentos? O primeiro é a dificuldade de obter uma preciosa vida humana. O segundo é pensar sobre a morte e a impermanência. O terceiro é ter compreendido basicamente o karma, a lei de causa e efeito. E por último, a percepção do sofrimento no samsara. Então, o que é ter uma preciosa vida humana? E por que é difícil de obtê-la na perspectiva do budismo? Uma preciosa vida humana é aquela em que podemos encontrar e praticar o Dharma. Ela pode se dar na presença de um Buda vivo ou através dos mestres realizados de linhagem pura e ininterrupta. Nos tempos atuais, não temos um Buda vivo, mas sim seus ensinamentos que se propagam pelo mundo através dos mestres, a exemplo do Dalai Lama. E por que é difícil de obter essa preciosa vida humana? Segundo Buda, existem 31 mundos divididos em três tipos: o mundo do desejo, o mundo da forma pura e o mundo da não forma. O reino humano no qual estamos pertence ao mundo do desejo, que é composto por 6 reinos: 2 reinos de felicidade e 4 reinos de intensos sofrimentos. Os de felicidade são o reino humano e o reino dos deuses. No reino humano, temos felicidade e sofrimento com predomínio para a felicidade. Já no reino dos deuses, é de puro êxtase e felicidade. Nos outros 4 reinos, o sofrimento é constante e intenso. Praticamente não se tem uma situação antagônica. O renascimento no reino humano nos permite ter um posicionamento de mente privilegiado em relação aos outros mundos e reinos, pois podemos vivenciar conosco e com os outros alternâncias de felicidade e sofrimento. Neste reino, o sofrimento é relativamente suportável e, por conta disso, podemos tomá-lo como caminho em nossa busca existencial. Por isso que temos no mundo milhares de religiões e filosofias diversas. Durante a busca, alguns encontram e praticam o Dharma, os ensinamentos do Buda acerca da nossa essência, e tornam suas vidas preciosas. Sentam-se em grupos e também sozinhos, fazem contemplações e análises profundas, estimulam o discernimento acerca das questões existenciais de si, dos seres e das coisas, descortinando assim os obscurecimentos mentais e a liberação da confusão. Mas você já pensou no que dificultaria obter essa preciosa vida humana? Inúmeros obstáculos na mente e no mundo externo podem dificultar essa prática, que podemos chamar de ausência de liberdades e vantagens. E quais seriam essas liberdades em relação aos outros seres humanos? As liberdades é quando uma pessoa tem uma verdadeira independência, com tempo suficiente para estudar e praticar os ensinamentos, como também confiança no Dharma. E as vantagens? Elas seriam de ter nascido em um país pacífico, que respeita todas as religiões, onde existem seguidores do Dharma, apoio amoroso e bondoso de outras pessoas. E como humano, ser saudável com faculdades mentais que não impeçam o entendimento do Dharma e não ter praticado ações criminosas. Essas são as vantagens excelentes. Liberdades e vantagens são o resultado das escolhas feitas em vidas passadas e também nesta mesma vida. Sem elas, mesmo encontrando o Dharma, teremos dificuldade de obter uma preciosa vida humana, pois é somente com a prática constante que transformaremos o engano mental em sabedoria última. Além disso, temos mais 2 obstáculos que independem da nossa escolha: a morte e a impermanência. Mesmo praticando o Dharma com todas as liberdades e vantagens, o praticante tem que ter em mente que a morte do seu corpo físico pode chegar a qualquer momento,
assim como acontece com os outros humanos em todas as idades. A morte também é o desaparecimento de outras aparências além do corpo físico, como os ensinamentos, os mestres, o grupo de praticantes, a liberdade de tempo, a saúde e tudo mais. Temos um exemplo bem emblemático da impermanência: a invasão do Tibete pela China. E por que a morte pode chegar a qualquer instante? Porque nós, os seres, os reinos e todas as coisas nos 31 mundos estão em mudança a cada instante. Tudo está em movimento dentro e fora de si mesmo. Tudo é impermanente. Nada permanece estático em sua composição. Surge e desaparece ao longo do tempo sem termos controle. Devemos então praticar o Dharma sempre atento à impermanência e viver com os pensamentos no presente, praticando os ensinamentos com o esforço correto, aproveitando ao máximo enquanto os temos. Se falharmos em não aproveitar essa janela de oportunidade, como iremos encontrar um renascimento favorável outra vez? O esforço correto deve focar em dirigir nossa própria mente, praticar virtudes em todos os momentos de nossa vida e renunciar completamente às ações negativas de corpo, fala e mente. Isso nos dará um conjunto de ações positivas que chamamos de karma positivo ou méritos. São esses méritos que, em vida, podem nos favorecer ao entendimento da sabedoria última e alcançarmos a liberação desses mundos delusórios. Se não a conseguirmos em vida, o karma positivo pode ainda nos ajudar durante o processo da morte, proporcionando um posicionamento de mente consciente, direcionando nosso contínuo mental a um renascimento favorável, como na terra pura de Dewa Chen, do Buda Amitabha. Quando não realizamos em nossa mente a morte e a impermanência, sofremos por ignorar a lei do karma, de causa e efeito, que as regem. Se a morte e a impermanência estão em todos os momentos da nossa vida, por que não a percebemos? Porque nossas mentes estão confusas e distraídas, apegadas aos desejos deste mundo. Estamos entorpecidos pelos prazeres momentâneos que sentimos ao agitarmos e tranquilizarmos a nossa energia mental. Ela se movimenta ao criarmos o desejo de ter, incondicionalmente, seres e coisas sob o nosso poder. Assim, só nos tranquilizamos quando as conquistamos. Esse apego pela conquista seria a garantia da felicidade, uma mente com a energia tranquila. E o que acontece quando a mente não se tranquiliza? Quando os desejos não são realizados, como resultado da lei do karma, a aflição aumenta por não abrirmos mão da conquista e geramos sentimentos negativos de raiva, ciúme, inveja e muitos outros. Perdemos o que resta de equilíbrio e cometemos muitos atos negativos. Nossa mente tem 3 venenos que nos fazem sofrer. O primeiro seria o fato de ignorarmos a impermanência dos seres e das coisas. O segundo seria o desejo apegado por esses seres e coisas impermanentes como fontes de felicidade. E o terceiro seria a raiva por não conseguir realizar os desejos ou por perdê-los depois de conquistá-los. Esses venenos perturbam a mente e tornam a vida confusa e cheia de ações negativas que resultam em sofrimentos, nos fazendo desperdiçar a vida circulando em vão pelo samsara, os ciclos contínuos de renascimentos e mortes. A verdadeira fonte da felicidade está no reconhecimento e realização em nossa mente da nossa verdadeira essência, e não em nos apegarmos aos seres e coisas impermanentes. Assim, a partir desse instante, deve-se apenas confiar e praticar o precioso Dharma. A todo custo, com coragem, utilize os métodos que levam ao contentamento e paz interior e à perfeita iluminação. Esforçar-se ao máximo para tal realização é o mais importante de todos os compromissos. Olha, vou me comprometendo por aqui e aspiro que você também se comprometa.